Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, você que nos ouve. Quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui comigo está Ricardo Honório, coordenador do Grupo Espírita Peixotinho, também da nossa capital. E hoje falaremos sobre a pluralidade dos mundos, cujo tema está contido nas questões de números 55 a 58 do Livro dos Espíritos. Meu caro Honório, é sempre uma satisfação tê-lo conosco. Não menos é a minha satisfação, Maris. Vamos dar continuidade ao estudo desta obra que certamente leva a esclarecimento, leva a consolo a todos aqueles que nos ouvem e que buscam na doutrina espírita explicações para as razões que muitas vezes nos tiram o sono, com as dúvidas insolúveis. E o Espiritismo vem nos trazer respostas para muitas dessas dúvidas. Ok. E hoje o tema é um tema que eu julgo, principalmente para aqueles que não conhece ainda a doutrina dos espíritos, um tema que vai tocar bastante a curiosidade deles, o interesse pelo estudo, porque trata da pluralidade dos mundos. E aí, na hora que a gente lê, já lembrei de Jesus, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Jesus já nos advertia isso daí. E não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Já que você, antes de iniciar aqui as questões, já trouxe essa deixa que Jesus nos deixou, né? Eu lembro, isso já para incitar os nossos ouvintes. Num outro estudo deste tipo, um colega citou o seguinte exemplo. Imagina se o Juscelino Kubitschek tivesse planejado Brasília com as suas quadras habitáveis. Quem não conhece Brasília tem a asa norte e a asa sul dividida em quadras, cada quadra com um conjunto de prédios habitáveis. Imagina se após construída a cidade, ele decidisse que apenas uma dessas quadras seria habitada e as demais quadras ficassem apenas de enfeite. Uhum. Não faz sentido. Se isso não faz sentido para uma mente humana, muito menos sentido faz para Deus, que após povoar o universo com tantos planetas, com tantas moradas, por que não habitá-los a todos? Pois é, né? Muito bom. Então vamos lá, questão 55 do Livro dos Espíritos, e vem a pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Acabamos de conversar com isso, né? Acabamos de dar a resposta da prova, né? Mas vamos antes mesmo de a gente falar, é interessante, né? Você pegando o seu raciocínio, e nós olhamos para um céu e a gente vê aquela grandiosidade de estrelas. A gente mais ainda se utilizando do telescópio Hubble, né? E ao clicar num dos pontos escuros que até então a humanidade não tinha conseguido enxergar nada naquele ponto escuro do universo. Então, quando o Hubble ele teve a possibilidade de apontar, o primeiro local que os cientistas colocaram foi para identificar, tem algo ali. Na hora que ele bateu aquela foto, foi identificado bilhões de galáxias naquele setor escuro que aos nossos olhos não aparecia. Então vejamos que o universo ele é infinito. Nós não compreendemos muitas das coisas ainda de Deus, da sua criação. E, devido à nossa limitação, a gente quer limitar também o poder criador de Deus. Então, ao se perguntar se todos os globos que circulam o espaço são habitados, naturalmente, a razão e o bom senso nos convida a dizer que sim. Talvez aí possa perguntar, mas como? É outra história. Mas como? De que forma? São outras perguntas, mas não teria lógica de não ser habitado. Não teria lógica de ser habitado. E essa questão, como todas as outras do Livro dos Espíritos, elas nos convidam, uma após a outra, a aprofundar o estudo, a busca por respostas, e ao longo do livro nós vamos criando uma sequência de entendimentos que vão nos abrindo a mente para uma realidade ou umas realidades que alguns de nós sequer imagina
possível. Né? Então é isso que você falou. Primeiro a gente pergunta, são habitados? Ok, a lógica nos diz que são habitados. Como são habitados? Por quem são habitados? Quem habita esses mundos? Quem os colocou lá? Quem os colocou? Que tipo de corpos eles usam? Tem corpos? Enfim. São inteligentes, mais inteligentes do que a gente, menos inteligentes, né? E por aí vai. Então são questões que devem fazer parte das nossas buscas individuais, porque são essas buscas que nos farão crescer, que nos farão desenvolver o entendimento. Você falou que nós não entendemos muitas das coisas de Deus. Nós não entendemos Deus. Né? Quando Kardec perguntou aos espíritos qual era a essência de Deus, eles sugeriram que a nossa linguagem é pobre demais. Nos faltam sentidos. E nos faltam sentidos para entender isso. Né? Como assim? Não adianta eu te explicar, você não tem como. Nós estamos limitados à nossa casa, ao nosso universo e aquilo que a gente consegue observar fora dele. A partir daí... Não temos condições. Mas vamos lá, a resposta que os espíritos deram para Kardec? Então, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Há pouco tempo, Maris, eu digo há pouco tempo, há 500 anos atrás, imaginávamos que o nosso sistema... o centro. Era o centro, né? Do universo. Era o sistema geocêntrico. A Terra no centro do universo e tudo girando à nossa volta. Olha quanto orgulho, quanta prepotência nossa de achar que nós éramos o centro do universo. Isso há 500 anos. 500 anos, o que são 500 anos no espaço da eternidade? Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Para demonstrar que nós estamos muito próximos do nosso início. Isso. Então, quando ele diz aqui, os homens não são os primeiros em inteligência e bondade, estamos longe disso. Estamos longe disso. E a demonstração de que estamos muito longe disso é a prova de que nós estamos muito perto do início, quando nós ainda nos acreditávamos o centro do universo, o sistema geocêntrico. Aí é interessante também, né, que quando ele fala, né, não somos o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Ora, se nós pararmos para pensar, qual foi o único ser que pisou neste planeta que detém essa perfeição relativa, que é absoluta, só divina? A bondade foi Jesus. O único que veio aqui, que botou os pés aqui, que possui essa condição. Ora, mas de onde veio Jesus? Outros também, como ele, assim o são. Também espíritos puros. Jesus iniciou a sua caminhada. Em algum momento Jesus iniciou a sua caminhada. Nós nem existíamos ainda quando Jesus iniciou a sua caminhada. Então vejamos que inúmeros, infinitos, né, incalculáveis globos existem habitados, gerando vida, gerando inteligência, gerando aprendizado, criando as condições para que espíritos, aonde estiverem nos seus infinitos graus de evolução, que aí a gente vai estudar mais à frente, a progressão dos espíritos. Nós ainda somos no início, como você bem lembrou, mas existem espíritos que estão muito acima de nós e alguns também estão abaixo de nós nos mundos primitivos. Então eu me lembro muito da Cartas de uma Morta, da mãe do Chico, quando ela descreve a vida no planeta Saturno e da forma como aqueles espíritos se apresentam, que é uma forma diferente da nossa. É uma estrutura física diferente da nossa. Lembrando que a forma humana prevalece. Isso. O que muda é a estrutura física, a estrutura representativa dessa forma. Isso. Aí, se vocês perguntam, pô, mas como é que é? Comprem um livro e dêem uma leitura. Peça emprestado esse livro, vá na biblioteca. Não é isso? Aí vamos ler uma observação, né, que Kardec trouxe aqui. Não, antes mesmo de ler, ele fala assim, orgulho e vaidade, né? Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos de acharmos que Deus nos fez a imagem e semelhança, e aí a gente traz Deus até nós. E assim, Deus é aquele senhor velhinho, barbudinho, né? Tá Na aqui. verdade, nós que fazemos Deus a nossa imagem e semelhança. A gente mede Deus pela nossa medida. Pela nossa medida.
Daí a vontade de estudar para se libertar desses falsos conceitos. Então tá assim, ó. Kardec coloca: Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados a um único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recrear nossa visão. Olha só. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, Kardec faz um fecho bem, né, significativo para nós aqui. Questão 56, ele continua. Então, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Quando ele fala é a mesma entre eles, né? Inclusive a Terra, né? Todas essas constituições, então, são iguais? Até já comentamos alguma coisa. Quando você citou Cartas de uma Morta, quando a mãe do Chico descreve as condições de vida em Saturno, a partir dos dados que a própria ciência já nos traz de Saturno hoje como sendo um globo menos denso do que a Terra, mais vaporoso, mais gasoso. Então nós vamos entender facilmente que nós, com esse corpo denso de carne e osso, não poderíamos habitar um planeta daquele. Se faz necessário que o espírito que lá habita utilize instrumentos diferenciados, apropriados para o ambiente. E o que nos vai dar a constituição, as condições de habitação em planetas diferenciados como este, são as características do nosso perispírito, que é um tema que nós não vamos abordar aqui agora, mas já fica essa sugestão para os nossos ouvintes buscarem estudar um pouco sobre o perispírito, que é o revestimento fluídico do espírito. Alguns chamam de corpo fluídico do espírito, modelador biológico do espírito, entre outras denominações, mas que é esse perispírito que dá as condições de manifestação dos espíritos em qualquer dos globos no universo, moldando-se as características de cada um deles. Ok. E aí, como resposta, está assim, ó. Então, novamente a pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de modo algum. Mostrando que as condições, nós temos que lembrar o seguinte, que as condições de cada planeta são distintas. A própria distância que tem do Sol, o tamanho, a ação da gravidade, né? Proximidade do calor ou não, tudo isso faz com que o tipo de vida que venha a existir tenha que ter uma estrutura física diferenciada de acordo, atendendo aos padrões daquele planeta, né? E para aquele ouvinte que está nos ouvindo e dizendo assim: esse pessoal está viajando, que loucura é essa? Como é que pode haver uma coisa dessa fora da Terra? Como é que pode haver seres diferentes? Eu chamaria atenção para 2 exemplos que a natureza nos dá aqui na Terra: os peixes e as aves. E nós temos 3 ambientes, né? No mesmo planeta, 3 ambientes completamente distintos. Isso. Água, terra e o ar. ar. Nós vivemos na Terra. Ainda tem aqueles animais que vivem em 2 ambientes ao mesmo tempo. Então, isso é uma demonstração pequena de que a natureza, Deus, por intermédio da natureza, pode apropriar cada indivíduo ao ambiente que lhe é compatível. Então, nós temos pulmões, os peixes não têm os pulmões, têm as guelras. Os pássaros têm lá as sua forma de vida. Uns têm estômago, outros têm a moela, né? Que os pássaros têm. E, gente, no nosso ambiente a gente tem essa diferenciação. Imagina nos mundos aí fora. E os pássaros, lembrando que além das suas asas, muitos, na sua grande maioria, possuem ossos ocos, cheios de ar, que dão a leveza para que ele possa voar. Sério? Eu não sabia dessa. Pois é. Aí, por isso que muitos deles são leves, eles conseguem alçar voo. Se tivesse os nossos ossos, não voariam. Eu fico imaginando você tentando voar. Vamos lá. Então está aqui, ó. Então, já vimos da Constituição, vamos para o 57. A Constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam?
Olha só. Acabamos de certa forma, antecipar essa resposta com esse comentário. É interessante, né? Quando a gente estuda a Revista Espírita, lá está falando a Revista Espírita, fala de alguns dos planetas que estão na Terra e a gente vai encontrar falando sobre Júpiter, onde Júpiter é o planeta em si, então, aquele que tem a maior evolução espiritual dentro dos nossos que estão aqui. No nosso sistema solar. Nosso sistema solar. Se nós fôssemos, da estrutura que nós estamos aqui, fôssemos levados a Júpiter, o que iria acontecer conosco por causa da gravidade de Júpiter? Nós iríamos virar pasta. A gravidade de Júpiter é tão maior do que a da Terra, eu não me lembro agora a relação, mas que a nossa estrutura ela não funcionaria, porque Júpiter é sim um planeta gasoso. Então essa estrutura física, da forma que ela está, ela não tem condições de viver, existir lá. Ela seria completamente compactada em função da gravidade. É como se você botasse trocentos quilos em cima, esmagando. Mais um exemplo, no nosso planeta, tenta mergulhar no oceano além dos 50, 100, 200 metros de profundidade, 1000 metros de profundidade. Sem equipamento. Sem equipamento. O que vai acontecer com o nosso corpo? Vai implodir. Da mesma forma, ir muito alto, sem equipamentos pressurizados, nós vamos explodir. Isso. Então, é interessante, né, que as constituições, naturalmente, elas têm que ser distintas. Cada um se adaptando, apropriadas, cada um ao seu ambiente, ao seu mundo. Ao seu mundo. E interessante, né, quando a gente lembra, também agora me passou na ideia, quando André Luiz, quem não conhece André Luiz, para aqueles nossos ouvintes, André Luiz foi um dos espíritos que trabalhou com Chico, né, ao lado de Emmanuel, trazendo como funciona o mundo espiritual. E quando a gente lê Nosso Lar, que foi o primeiro livro, então, da série que André Luiz psicografou junto com Emmanuel, do encontro dele com a mãe. Então, André Luiz desencarnado, na cidade Nosso Lar, ele dorme, então, o espírito André Luiz, tendo um corpo perispiritual, mas era o corpo físico dele no plano espiritual, ao dormir, ele sai e olha para trás, vê o corpo perispiritual dele lá, para ele poder se encontrar com a mãe que estava numa outra dimensão. Ou seja, a mãe dele, por ser um espírito mais evoluído do que ele, habitava outras pairagens. Ele, naquela estrutura, não conseguia ir até a mãe. Então, ele desdobrou-se, deixou seu corpo e foi ao encontro da mãe. Então, vejamos que até como espíritos desencarnados, para alçarmos outras estruturas, nós deixamos essa estrutura que é mais grotesca aqui no orbe do nosso planeta. Porque o perispírito, ele é formatado, adequado para o mundo em que o espírito vai viver. Perfeito. Então, mesmo os espíritos desencarnados da Terra, eles mantêm a estrutura perispiritual compatível com o ambiente da Terra. Isso. Já os espíritos superiores, não. Eles vêm, saem daqui, ele, ao chegar em outro local, o seu perispírito se adequa com os elementos daquele local. Mas daí tem que ser um espírito evoluído. Não somos nós. Estamos longe disso ainda. Estamos bem longe disso, né? Então, a resposta, né, à questão 57, a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tem organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida. Sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Simples assim. Né? Então, já fizemos esse comentário. Questão, então, 58, né? Que é a última das nossas questões. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Então ele pergunta, se os mundos que estão afastados do Sol estão privados de luz e de calor. Olha aí. E aí, como é que fica essa situação? Já que o Solzinho é uma estrela, não tem calor, não tem luz, como é que é a vida? Não há vida. A nossa experiência na Terra nos induz o entendimento para isso. Aproveitando, Maris, precisamos entender uma coisa. A vida na Terra, segundo após segundo, é toda de ensinamento. Nenhum momento sobre a Terra o espírito deixa de ter oportunidade de aprender. Se ele vai aprender ou não,
é outra questão, porque vai depender dele querer aprender. Lembra que Jesus falou, veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. O que é isso? Não basta eu ter olhos, eu preciso querer ver. Muitas vezes a gente olha, mas não vê. Escuta, mas não ouve. Escuta, mas não ouve. Essa questão dos mundos distantes do Sol, não teria luminosidade, não teria calor, hoje seria pouco provável nós pegássemos os jovens aí abaixo dos 30 anos de idade. Então me encaixo. Teu número. Colocá-los, por exemplo, numa região mais erma do nosso país, sem energia elétrica, sem celular, sem gás de fogão, né? Como é que esses meninos iriam sobreviver? Você acordar de manhã, ter que sair para catar lenha, para pôr fogo sem fósforo, dar um jeito para acender essa lenha, não tem padaria para ir comprar pão, você vai ter que caçar ou pescar ou colher a tua comida. Então, para muitos do nosso século atual, isso é impraticável. Bem possível que vão acabar morrendo, né? Por inanição. Mas há pouco tempo, há 100 anos, há 200 anos atrás, a vida na Terra era assim. Sem energia, sem gás, sem gasolina, sem telefone, sem nada disso. E vivíamos. À noite, sem energia elétrica, como é que era? Em noites de lua clara, fazíamos festa, conversávamos, etc, etc. Adequa-se à necessidade de acordo com o ambiente. Isso é uma parte da resposta. A outra é a seguinte: até que ponto nós podemos avaliar a ausência desses fatores, considerando que lá nesses ambientes Deus colocou espíritos para viver, para evoluir, para aprender. Seria também pouco provável que Deus tivesse esquecido de dar àqueles espíritos as necessárias condições de vida. Se a gente parar para pensar um pouco quando fizermos questionamentos dessa natureza e entendermos que Deus não erra. Isso é importante. Deus não erra. A gente pode até não entender, não compreender a lógica de Deus, mas Ele não erra. E Ele dará a cada um segundo as nossas necessidades. Então, provavelmente, a resposta vai trazer uma explicação nesse sentido, dizendo que Deus proverá das formas mais diversas possíveis aquela ausência que para nós hoje é importante, como Kardec suscitou, de luminosidade e de aquecimento. E o que é interessante também, Ricardo, é que a gente sempre faz a avaliação no momento do qual nós temos o conhecimento, ou seja, qual é o meu conhecimento? Meu conhecimento é esse, eu entendo a eletricidade nesse ponto, eu entendo a luminosidade nesse ponto, mas quem disse que não existe outro tipo de luz, que a gente sabe que existe? Exato. Né? Existe outro tipo de luz que fogem à vista humana, exato, né? A vista atual, da estrutura física humana aqui na Terra, mas que essa luz, ela existe em outra vibração que outros olhos possam captar. Que não o infravermelho, o ultravioleta, o que está acima da nossa faixa de luz. Então, vamos ver o que é que nos diz aqui a resposta. Então, deixa eu ler a pergunta de novo, né? Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol? E não considerais em nada a eletricidade que, em certos mundos, tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria, vossa e com órgãos dispostos como os vossos. Então vejamos que aqui, aquilo que a gente estava falando, ele é claro ao dizer, olha, a eletricidade não é apenas no estado da qual nós estamos e sabemos utilizá-la. Existem outras finalidades e que a gente ainda não entendeu. Luminosidade, calor, existem outras fontes que a gente nem imagina. Então, por isso que a gente fala, a gente julga muito pelo que nós temos aqui, quando os outros planetas existem muito mais. E outra coisa, a gente não sabe nem o que é que tem nas nossas profundezas, né, dos mares. Eu estou lembrando disso. A ciência não já descobriu peixes que vivem nas profundezas do oceano que não têm olhos? E não tem luz nenhuma lá. E lá, né? Não tem luminosidade nenhuma. E eles vivem lá. São animais. Né? Então, são adaptáveis àquela situação. Muito provavelmente nós, humanos, também
somos adaptáveis a essa situação. A essas situações. Nós estamos aqui. Vamos fazer a leitura aqui do comentário de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender. Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. São fontes de calor e de luz que nós não entendemos nem imaginamos, mas que existem Sim. nesses ambientes e cumprem o papel que para nós cumpre o nosso Sol. Então, é um convite aos nossos ouvintes a estudar. Né? Todos nós estudarmos. O nosso tempo está chegando. Né? Concluímos as questões. Nosso tempo já está se esgotando. Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília. Deixar o nosso próximo encontro já agendado, não se esqueça. Quando continuaremos o Livro dos Espíritos, no livro 1, capítulo 3º, né? De que trata das questões relacionadas à criação. E falaremos sobre as considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. Não percam, meu caro Honório, antes de falar aqui da nossa Rádio Comunhão, é sempre um prazer poder contar com você, né? Nesse encontro, sempre aprendendo com o seu conhecimento. Eu que aprendo com você, meu amigo. A gente está aqui trocando ideias e aproveitando essa oportunidade grandiosa de aprendermos sempre mais. Ok, então, meus amigos, fica um abraço, lembrando que qualquer dúvida, por gentileza, encaminhe para o e-mail rádio, tudo junto, radio@comunhãoespírita.com, que na medida do possível nós responderemos nos programas seguintes. Felicidade e muita paz. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.